Olá, eu sou a Maria Eduarda. Esse trabalho é composto por mim, a Maria Eduarda, e por Alicia. Eu vim falar sobre a espectrometria atômica. A gente vai falar primeiro das empresas, né? Depois do instrumento e utilização, das cotações que a gente fez dos instrumentos, depois as conclusões sobre as cotações, qual é melhor, né? E depois a gente vai falar sobre um artigo de aplicação dessa técnica. Primeiro, das empresas. Primeiro, a gente vai falar da Digimed. Ela, em 1978, a empresa foi fundada por dois engenheiros eletrônicos, com a primeira de muitas tecnologias, né? A medição do pH, o pHômetro. Na década de 80 em diante, foi marcada pelo desenvolvimento intenso de produtos, ampliando a linha de instrumentação da Digimed. Em 2020, tem como foco a expansão física das instalações para comportar o ritmo de crescimento e a implantação de novas tecnologias e a ampliação dos mercados. Agora, falando da Analytic Gena. A Analytic Gena é representada pela DP Union aqui no Brasil, e ela é fornecedora de instrumentos e produtos nas áreas de tecnologias de medição analítica. Seu portfólio inclui a tecnologia analítica mais moderna e sistemas complexos com aplicações bioanalíticas na área de ciência da vida. O software do laboratório é o LIMS, bens como consumíveis e descartáveis específicos dos dispositivos, como reagentes ou artigos de plásticos. Ela tem uma visão de que a visão da empresa é: fazemos parte de uma empresa familiar de sucesso quando se trata de análises laboratoriais. Clientes em todo o mundo confiam em nossos produtos, soluções e serviços para melhorar seus produtos, bem como a qualidade de vida e meio ambiente. E fala a missão que eles têm, né? A missão é a análise de ponta, apoiamos nossos clientes, tanto na indústria quanto na pesquisa, para melhorar seus produtos e alcançar a excelência científica. Os instrumentos que a gente vai abordar, primeiro é o fotômetro de chama. Esse fotômetro de chama, ele é da Digimed, né? A gente vai falar depois sobre a cotação dele. Ele é o DM644E, é uma evolução do DM63, equipado com a tela touchscreen de 5 polegadas, que permite a leitura simultânea de até 4 elementos, né? Geralmente é sódio, cássio, potássio e lítio. Possui acesso rápido às curvas de pré-configurações salvas em seu software, dando grande praticidade nas operações do dia a dia. Os dados armazenados podem ser facilmente exportados via USB e a calibração pode ser feita em até 5 pontos selecionáveis e programáveis, possibilitando a linearização da curva de trabalho, de acordo com a necessidade do cliente. O seu corpo é feito da ABS V0, ele é anti-chamas e seu atomizador e o queimador é inox 316, que confere grande resistência, segurança e facilidade de manutenção. Cada elemento, quando analisado, ele emite uma cor, né, quando em contato com a chama. E dessa forma que a quantificação é realizada. Agora vamos ver como ocorre a leitura no fotômetro de chama. Esse vídeo foi produzido pela própria empresa. Eu peguei ele no site e você também relaxar. Agora vamos ver como ocorre a leitura no fotômetro de chama. Esse vídeo foi produzido pela própria empresa, está disponível no site dela. Quando a amostra é aspirada para o interior do nebulizador através do arraste gerado pelo ar que é injetado a uma pressão pré-definida. Dentro desse nebulizador existem aletas que são responsáveis pela dissolvatação e dissociação da amostra. O que seria isso? A dissolvatação é a remoção de água da amostra e a dissociação é a formação de átomos. Em seguida, a amostra passa pelo queimador, onde os átomos são excitados e cada um deles emite um espectro característico, que passa por filtros ópticos e detectores fotométricos. O resultado dessa análise é a conversão que o instrumento faz desses dados em concentração. Como cada elemento químico emite uma cor diferente e o instrumento possui canais de leitura independentes, é possível fazer a análise dos 4 elementos simultaneamente. Se você quiser... Seguindo mais para frente, a gente vai falar sobre o espectrômetro de absorção atômica, especificamente o modelo contra A800 série. Esse modelo é capaz de analisar vários elementos e a facilidade de uso a um custo gerenciável. Ele combina o melhor dos instrumentos, AAS padrão, e espectrômetro e ICP-OS. Leva sua demanda por precisão e desempenho para o próximo nível e cobre toda a gama de AAS com uma única lâmpada.
O contra A800, as lâmpadas de chama já passou. Apenas uma lâmpada de luz intensa, uma lâmpada de arco curto de xenônio, cobre toda a faixa de comprimento de onda. Um espectro de alta resolução com detector CCD fornece um espectro 3D e oferece máxima confiança nos resultados e nos melhores limites de detecção, até a faixa sub-ppb. Medições rápidas sequenciais e de vários elementos reduzem o tempo de medição e maximizam o rendimento da amostra, com a correção de fundo espectral automatizada por rotinas de software. Até amostras difíceis podem ser analisadas facilmente, né? Porque o design elaborado combina essa ótica única com todas as técnicas de atomização, chama forno de grafite e técnicas de hidreto em uma única plataforma. Uma ampla gama de acessórios inteligentes maximiza a produtividade, segurança e a facilidade de uso para rotinas analíticas. Com a análise direta de sólidos totalmente automatizada, você pode ignorar o esforço de gestão da amostra. Agora a gente vai falar um pouco das cotações dos equipamentos, dos instrumentos. O primeiro fotômetro de chama foi cotado pela Digimed, do modelo DM644E, tem um valor de R$ 48 mil. Com a inclusão do compressor de ar, temos R$ 12.390. Sobre esse cálculo, já inclui um ICMS de 12%, dando um total de R$ 60 mil, R$ 390. O fotômetro de chama com compressor de uma marca chinesa, esse daí que a gente pegou, né, que já tem um compressor de ar embutido. Ele tem uma tela de toque de 7 polegadas, tem um cálculo automático de correção de coeficiente, dispositivo contra incêndio, já tem o gás de química, o GLP, a leitura de concentração direta e pré-seleção do tamanho de chama. E o compressor de ar incluso, né? Ele tem um valor total de R$ 27 mil e um frete de R$ 1.017, dando um total de R$ 28.024,15. Temos espectrômetro de chama e forno. A gente entrou em contato com a Analytic Jena, com a representante Polymat. Não obtivemos resposta. Foi um mês de tentativas sucessivas de contato sem resposta. Fizemos uma cotação com uma marca chinesa, com a empresa Xangai, o modelo AA também, um software multifuncional já incluso. O valor que nós obtivemos foi de R$ 122.469,60. Porém, com frete de R$ 2.788,60, dando um total de R$ 125.258,20. Essa marca chinesa ela tem um suporte de 8 lâmpadas que podem ser alteradas automaticamente e para aquecer as 8 luzes, além de otimizar a condição de trabalho de lâmpadas de cátodo oco. Tem lâmpadas de deutério, o atomizador é feito de vidro e a faixa de comprimento de onda de análise é de 190 a 900 nanômetros. As comparações. A gente vê que as empresas chinesas são bem mais baratas. Por mais que não obtivemos o preço da Analytic Jena, a gente imagina que deve ser muito caro. A gente conclui que, devido ao valor, o tempo de garantia e a facilidade de manutenção, o melhor fotômetro a se adquirir é pela Digimed. Porque é uma marca mais confiável, está aqui, é de fácil acesso, de fácil resposta, não tem, você consegue se locomover até o local por ser no mesmo país. E o melhor espectrofotômetro é difícil pela falta de resposta pela analítica. Porém, com a marca chinesa, parece ser de fácil acesso, né? Ele tem 24 meses de garantia. Obtivemos uma rápida resposta e eles falaram que podem marcar um treinamento e ter a possibilidade de mandar um técnico para a operação e total treinamento. Agora temos um artigo de aplicação de espectrometria atômica, onde se aborda o uso da análise por forno de chama e forno de grafite. O artigo é Determinação de metais em vinho por espectrometria atômica. Ele tem 104 citações. Foi publicado em 2002 na revista Food Actives and Contaminants, com fator de impacto 3,057. O objetivo aqui foi a espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente, que é o ICP, a espectrometria de absorção atômica com chama e a espectrometria de absorção atômica com forno de grafite. São comparadas quanto às suas características empregadas na determinação de metais em vinhos.
Porém, a gente não vai falar sobre o ICP, a gente vai comparar somente o de chama e o de forno de grafite. A justificativa desse trabalho é que os metais em envio ocorrem em níveis de miligramas por litro, ou menos. Embora não estejam diretamente relacionados ao sabor do produto final, seu conteúdo deve ser determinado, porque o excesso é indesejável e, em potencial alguns casos proibidos devido à sua toxicidade. O teor de chumbo no vinho, por exemplo, é restrito em vários estados por legislação para garantir a proteção e a saúde do consumidor. O método de análise usado foi de forno de grafite e foi usado o espectrômetro Perk-Elmer 5100 com fundo de correção do efeito Zeeman. Ele é frequentemente usado para determinações de vestígios de metais em vinhos, embora seja uma técnica indisponível na maioria dos laboratórios, e adequada para a determinação de elementos tóxicos. E o de chama, ele foi usado o modelo Variant Spectra A10, foi usado para determinação. Uma chama foi utilizada para todos os elementos. Ele é amplamente empregado em análise de vinhos, principalmente devido ao baixo custo da instrumentação, que torna facilmente a técnica acessível à maioria dos laboratórios tecnológicos. No de chama, a calibração foi externa e também foi um método de adição de padrão. Foi um vinho não tratado, porém, para diminuir o pH, foi adicionada uma solução de ácido nítrico para diminuir o pH para 1,5. E o de forno de grafite também foi um vinho não tratado, né? Com o mesmo pH, a mesma solução de ácido nítrico, e foi somente a calibração externa. Nesse lado direito, mostra uma tabela tirada do artigo mostrando os comprimentos de ondas estudados pelas técnicas. Na tabela seguinte, mostrada as técnicas de análise sugerida para cada analito. Os metais alcalinos terrosos, os metais de transição, os metalóides e não metais, oligmetálicos, traços de ultratraços de metais e elementos ultratraçados. Aí fala quais são os adequados para a chama e quais são os adequados para o forno de grafite. Obtivemos os resultados. A acidificação, produziu as seguintes vantagens. Os processos de fermentação são evitados e a precipitação dos metais é minimizada. Íons metálicos não são liberados em ligantes presentes no vinhos, permitindo a atomização de analises a partir de íons livres. Foi analisado o teor de fosfato, o teor de potássio e o etanol. As respostas dos dois analitos foram registradas em soluções padrões contendo diferentes teores desses três compostos. O teor de potássio variou entre como um íon de potássio, entre o teor de fosfato de 0 a 1.000 miligramas e o etanol entre 0 a 20%. Vamos lá. Por chama, a gente obteve o teor de potássio. As variações de absorvâncias de sódio e rubídio na faixa de 700 a 1.000 miligramas por litro, o que é adequado para a maioria dos vinhos, e sugere que a solução padrão de adição deve ser até 1.000 miligramas, o que é suficiente para permitir a calibração externa em vez do método de adição de padrão. O teor de potássio tem efeitos leves sobre os metais alcalinos, terrosos e alumínio, cuja determinação deve ser feita com o nome de acetileno óxido nitroso. E não foi relatado nenhum efeito do potássio nas determinações dos metais de transição. Também temos o teor de fosfato. As interferências químicas são particularmente importantes para essa determinação de bário, cálcio, magnésio, estrôncio e alumínio. O elevado teor de fosfato nos vinhos sugere que esses elementos podem ser convertidos em seus fosfatos refratários no mesmo ambiente. Espera-se que a absorvância diminua nesse caso. Porém, nenhum efeito foi registrado na determinação de metais de transição, enquanto as concentrações crescentes de fosfato causam uma leve diminuição na absorvância. E na análise do etanol, o etanol influencia muitas propriedades de transporte das amostras. Isso pode ser facilmente esperado pela adição de uma porcentagem fixa de etanol à solução padrão. A partir dessas indicações, parece claro que a calibração externa pode ser realizada por determinadas quantitativas. As soluções padrões de analito de alumínio,
alcalinos e alcalinos seosos devem conter de 1.000 miligramas de potássio, 500 miligramas de fosfato e 12% de etanol. Enquanto as soluções, transições padrões, não de analitos, presença de metais de adição e de interferência. Já no forno de grafite, exigiu, né, a diluição da amostra. Ele, para ser usado em outros metais, são melhores analisados em forno de grafite. Nesse caso, porque tem uma maior sensibilidade. O efeito do teofosfato é comumente utilizado como modificador de matriz na determinação de diversos elementos, entre cádmio e chumbo. E quantidade de fosfato adicionado como modificador excede largamente o fosfato presente nos vinhos. O teor de potássio não teve nenhum efeito relatado. E o etanol é difícil fazer em análise não tratada, especificamente em vinho tinto. E a reprodutibilidade das amostras é fortemente influenciada pela presença do etanol, o que afeta a entrega das amostras no forno. A gente vê, então, que o forno de grafite não é conveniente para realizar a técnica, porque é intrinsecamente demorada. No entanto, a calibração externa pode ser usada desde que haja uma taxa de diluição suficiente seja tomada. A gente conclui, então, que considerando a sensibilidade, exatidão e precisão, o método de escolha para esses elementos é o de chama, que apresenta o melhor desempenho para concentrações de partir de miligrama litro. Já o de forno de grafite exige a diluição das amostras sendo usadas, porém, os metais de cromo, lítio, níquel, chumbo podem ser determinados por forno de grafite. Neste caso, a maior sensibilidade do forno de grafite é preferível para obter os resultados precisos. As referências. Obrigada.